Estamos em gravação. Seja muito bem-vindo você que acabou de chegar aqui agora para esse vídeo. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Luan Tavares, sou mentor, educador físico e criador da mentoria Elysium, que é um processo de desenvolvimento não só profissional, mas pessoal, de dentro para fora, estratégico para pessoas que querem crescer com coerência, clareza e gerar impacto real na própria vida e na vida das pessoas ao seu redor. Aqui a gente não trabalha com frases bonitas, a gente trabalha com estrutura, com consciência e tomada consciente de decisão. Hoje eu quero falar para vocês sobre um dos assuntos, dos temas mais mal compreendidos do mercado profissional. Diferenciação profissional. Deixa eu passar o slide. Diferenciação profissional é diferente do que muita gente acha. Muita gente acha, se descreve como altamente dedicado, muito ético, muito comprometido. Ah, eu sou muito bom no que eu faço. E mesmo assim, no mercado de trabalho, nas tarefas do dia a dia, se mantém invisível, disputando por preço, sendo comparado com todo mundo e sentindo que precisa provar o próprio valor o tempo todo. Por isso que essas pessoas não estão abordando o próprio diferencial da forma adequada. Não é falta de qualidade, pessoal, é falta de um diferencial, uma diferenciação estruturada, de um posicionamento estratégico. E hoje você vai entender exatamente o porquê disso tudo que eu estou falando. Ao final dessa aula, você vai conseguir entender a diferença entre qualidade básica e diferenciação real. Identificar onde o seu diferencial provavelmente já existe, mas ele é mal comunicado, e como você pode começar a estruturar de forma estratégica e de forma clara esse seu diferencial para ele ser percebido pelo mercado. Mas isso não é inflar o seu ego, isso não é você se achar, isso não é você ser melhor do que ninguém, mas é sim é o que você precisa fazer para parar de ser tratado como mais um, como uma commodity qualquer. Desculpa, eu tô com uma tosse danada. Respira fundo. Essa tosse é para isso. Respira fundo. Daqui para frente é um ponto de inflexão, vai mudar todo o seu jogo. E é isso que eu espero daqui para frente para você, uma virada de chave, uma guinada na sua vida pessoal e profissional. Vamos lá. Cara, o conceito central dessa aula, o que não significa diferenciação. O erro mais comum é que o seu diferencial não é apenas um adjetivo. Não é algo que você acha sobre você. Não é, eu sou diferente porque eu me esforço mais. A sua qualidade, a qualidade do seu serviço, a qualidade do seu produto, aquilo que você entrega, é obrigação. Ela só vai evitar a rejeição do seu público, do seu consumidor. Ninguém vai escolher você porque você é bom. As pessoas escolhem você ou escolhem aquele produto que você vende porque o seu produto resolve algo específico, de um jeito específico e melhor do que as outras alternativas disponíveis. Se isso não está claro, o teu mercado vai simplificar. Se o teu valor não está claro, se o que você é diferente não está claro, o seu mercado vai simplificar. E quando o mercado simplifica, ele compara pelo quê? Ele vai pelo mais barato, compara pelo preço, não é verdade? Então, diferenciação é realmente isso, mostrar para todos os seus clientes, para todos os seus compradores, as pessoas que consideram você ali como uma opção no mercado, como uma autoridade, como uma pessoa de confiança, o porquê que elas devem confiar e comprar de você. Por que elas devem confiar e executar aquilo ali que você está falando para elas fazerem. Por que você é tão diferente dos demais? Por que a sua opção, né, é melhor do que aquela que tem do vizinho, da loja do lado? Ou por que a sua opção é melhor
do cara que vende na internet a mesma coisa, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, que é a diferenciação, e é sobre isso que é a aula de hoje, beleza? Então vamos para esse slide aí. No mercado competitivo, a qualidade só vai evitar a rejeição, foi o que eu falei antes. O diferencial realmente vai ser aquilo que vai fazer a pessoa escolher você dentre os demais. Compreender essa dinâmica é crucial para você se destacar e ser reconhecido de forma efetiva no seu mercado. E aí a gente vai para essa imagem aí no mercado, né, na feira, num camelódromo, enfim, que é um monte de produto, um monte de rótulos, embalagens, vendedores, aquela gritaria, aquela confusão, e tá todo mundo ali batalhando pelos mesmos clientes. Parece alguma coisa que vocês já viu antes? Cara, se isso aí não for parecido com o mercado da educação física, se não for parecido com o mercado da nutrição, da fisioterapia, todo o mercado da saúde hoje, estética, clínica que aplica botox, que faz limpeza de pele, centros de bem-estar, massagem. Se o mercado em si não estiver aparecendo com uma grande feira, né? As pessoas falando, fazendo seus anúncios, postando, botando seus produtos na vitrine, colocando aí promoções, preços. Cara, eu não sei da onde vocês estão. Essa é realmente a realidade do mercado de saúde hoje em dia. E aí entra um conceito que eu quero falar aqui muito importante, que é o conceito do valor percebido. Não é o quanto você está trabalhando que vai realmente importar no final das contas. Não é o quanto você estudou que vai importar no final das contas. Não é o quanto você se dedica que vai importar no final das contas. É o que a pessoa consegue enxergar, entender e justificar dentro da sua imagem, do seu diferencial, do seu posicionamento, do seu produto, do seu serviço. Se a pessoa não consegue ver aquilo que você tanto tem para oferecer, não importa. Se ela não consegue entender, se ela não consegue concatenar aquilo ali que você está oferecendo, também não importa. E se para ela aquilo ali não faz sentido, se não tem justificativa ela pagar o valor que você está pedindo, se aquilo ali não é justificável, não faz sentido aquilo que você oferece, né? Se a pessoa não consegue explicar por que ela escolheu você, ela também não consegue defender o seu valor. E isso gera insegurança, isso gera barganha, gera instabilidade. Então, no momento de você negociar a sua hora-aula, no momento de você negociar o seu atendimento, no momento de você negociar, precificar o seu valor, aquilo que você está oferecendo, você tem que conversar com essas três variáveis, né? A pessoa, você tem que fazer a pessoa ver aquilo que você oferece como algo diferente dos demais, tem que fazer ela entender o porquê que você é a opção melhor de todas, muito embora o preço seja diferente, e tem que fazer com que ela entenda a justificativa disso tudo. Você tem que embasar isso muito bem, né? Grandes profissionais entendem isso, né? E comunicam isso muito bem, né? Na parte de justificativa, na parte de visão e de entendimento, essa comunicação ela é muito importante. E por isso que a gente está aqui hoje. Para a gente começar a refletir sobre essas coisas, sobre esses dados que cada um de nós tem. Cada um de nós tem algo único que a gente oferece, seja um jeito especial de falar com o aluno que ele se sente acolhido e gosta de vir malhar, um plano alimentar mais flexível, que o paciente ainda vai ter resultado, ainda vai conseguir seguir e vai fazer ali uma ou duas adaptações para o estilo de vida dele. Ou o atendimento empático humano na clínica, no consultório, que o médico, que o fisioterapeuta fazem,
aquela anamnese rebuscada, que a pessoa se sente atendida, ouvida, auxiliada, o toque pessoal, isso tudo precisa ser muito bem autoconhecido, refletido dentro da gente. E a gente está fazendo isso nesse processo todo, né? A gente está anotando as perguntas, a gente está respondendo elas, refletindo, criando todo um ecossistema em torno desse estudo, desse autoconhecimento, para a gente poder embalar isso de uma forma muito clara para comunicar para os seus clientes e transformar você numa pessoa cada vez mais profissional, uma autoridade cada vez mais de destaque no teu mercado, né? E aí a gente vai acabar com a insegurança, vai acabar com a barganha por preço, a gente vai acabar com a instabilidade, né, no seu posicionamento no seu mercado. E aí o diferencial nasce, galera, da interseção entre três coisas. É a sua competência, aquilo que você sabe fazer, a sua experiência, os lugares por onde você passou, aquilo que você já viveu, e o contexto, né? Tudo que está acontecendo ao redor que torna tudo isso importante, né? Como eu disse, competência é o que você sabe fazer, experiência é onde você já esteve, o que você já viveu e o que você enfrentou repetidamente, a sua história, e contexto é o momento, o público, o problema específico que resolve e por que isso tudo se torna tão importante. Quando essas três coisas se encontram, surge algo muito difícil de copiar, que se torna a sua imagem, o seu posicionamento, o seu mercado. Mas você não estrutura isso tudo sozinho. Você vai virar um excelente profissional se você fizer essas coisas todas, se você conseguir informar isso da maneira adequada. Beleza? Então, como está aí no slide, ó, diferencial. Um diferencial é solucionar um problema específico de uma maneira única, adaptada ao contexto. Essa especificidade é crucial para destacar-se no mercado e gerar conexão com o público-alvo. Isso aí, por exemplo, no nicho das startups, é o grande pulo do gato, né? As startups, elas estão sempre procurando problemas para serem resolvidos de formas fáceis, rápidas, específicas, baratas, que vão gerar ali uma grande guinada para um público em específico, né? Recentemente, uma dupla de jovens brasileiros criou uma solução como essa na Brex, né? uma empresa de finanças, uma fintech, criou uma empresa de finanças que resolvia questões de cartão corporativo para startups. E aí, eles mesmos passaram a resolver esses problemas que as fintechs tinham, que as startups tinham, e ganharam muita visibilidade. Resolveram uma dor muito latente de um público muito específico, de startups. Cara, eles venderam a empresa por 24 bilhões de reais para uma holding chamada One Capital. Isso é agora em janeiro de 2026. Então, o seu diferencial, ele pode te angariar 2, 3 clientes, mas dependendo do que for, pode ser uma solução assim, multibilionária. Tudo depende do que a gente está falando aqui, do contexto, né? Do contexto, da experiência e da competência. Beleza? Vamos para o próximo slide. E aí tem esse estudo, né, muito interessante do Jay Barney, né, que é um estudo clássico, tá, publicado no Journal of Management, que fundamenta tudo isso que a gente está falando de uma forma muito clara. Ele apresenta essa chamada RBV, né, Resource Based View. A ideia é muito simples, né? Um diferencial, ele só gera vantagem competitiva se ele for, número 1, valioso, ó o diamante aí. Número 2, raro, ó, o diamante é raro também. Difícil de imitar e bem explorado. Eu vou explicar melhor, tá? Vou traduzir. Valioso é quando você resolve algo que realmente importa, uma dor muito importante para o teu cliente, para o teu público. Raro é quando só você consegue fazer isso, quando não é comum, né,
no mercado imediato. Não são muitos profissionais que fazem isso. Difícil de imitar. Depende de uma vivência, de um julgamento, de um repertório, por exemplo, né? Depende de feeling, né? Treinador de futebol, técnico, tudo depende de experiência, de julgamento, né? E bem explorado, quando você sabe explorar o seu próprio diferencial, né? Você sabe usar, comunicar o seu diferencial. E se qualquer uma dessas partes falha, se se o seu diferencial ele não se torna tão valioso, se ele não se torna tão raro, se ele deixa de ser difícil de imitar, se ele deixa de ser bem explorado, ele não se sustenta, começa a perder valor, começa a perder market share, tá? Começa a perder mercado. Então, o seu diferencial, você tem que olhar para você e começar a pensar o que dentro de você, daquilo que você oferece é extremamente valioso, é raro, difícil de imitar e você pode explorar bem, né? Você pode usar e comunicar para angariar novos clientes, novas parcerias, né? Novos trabalhos. E aí, vamos falar sobre clareza, né? Sobre essa parte de clareza, teve um estudo, né, na Wharton School, que é uma escola de economia, né, e administração. Eles analisaram profissionais liberais, tá, e autônomos ao longo de vários anos, assim. E o resultado foi muito claro. Aqueles profissionais que comunicam claramente o próprio diferencial, negociam melhor. Eles têm menor rotatividade de clientes e constroem relações mais duradouras. E eu vou te dizer o porquê disso, tá? O porquê é que essa comunicação reduz ruído, reduz desentendimento e reduz ambiguidade, reduz a confusão, tá? O outro sabe exatamente o que esperar, o cliente já sabe, porque já foi comunicado. E o porquê que ele está pagando. A clareza reduz o desgaste emocional e profissional nessas relações. E é por isso que essa comunicação é tão importante, tá? Comunicar o seu diferencial, a forma como você trabalha, aquilo que você entrega, fortalece as suas negociações, reduz o desgaste emocional e cria conexões mais significativas, permitindo que você se destaque em um mercado saturado. Tá aí no slide. Tá? E aí a gente vem para a parte que realmente importa, tá? Porque entender tudo sem aplicar não adianta nada, não muda nada, tá? Eu vou trazer para vocês aqui um direcionamento prático, tá? Eu quero que você pare de pensar no que você acha que faz bem. Eu quero que você comece a olhar para os dados reais, assim, perguntas que você precisa responder. Que tipo de problema as pessoas sempre te procuram para você resolver? Qual é o feedback que você recebe com maior frequência? Que é específico aqui, assim, que não seja genérico. Ah, você é muito bom. Não. Quero aquele feedback, assim, daquela pessoa que parou para conversar contigo. Onde é que você costuma destravar algo que os outros não conseguem? Qual que é aquele problema que tá todo mundo concatenando ali, enrolado para resolver, mas você chega e consegue botar a coisa para andar? Em que contexto você performa acima da média sem tanto esforço? E nada disso, gente, não se confundam, tá? Nada disso é ego, tá? Eu só tô pensando de forma estratégica para você pensar e encontrar uma diferenciação real dentro da sua profissão, dentro da sua vida, aquilo que você esteja buscando para você, tá? Depois disso, tenta transformar isso numa frase simples. Vamos lá, vamos dizer que alguém te pergunta assim: por que eu escolheria você nesse momento? Você conseguiria responder uma frase clara, sem jargão, sem eufemismo? Se não, ainda não está estruturado o teu diferencial. Beleza? Vamos para o próximo. Trabalhe em cima disso. Vamos para valor percebido, galera. Valor percebido... Opa, me enrolei aqui. Calma aí.
Vamos lá. Valor percebido, voltei aqui. Não é nada, não se trata apenas daquilo que você oferece, mas como é entendido pelos outros. A comunicação clara é essencial para garantir que o seu diferencial seja reconhecido e valorizado. Voltando lá atrás, a qualidade do que você entrega é obrigação. Diferencial é a sua decisão estratégica de como você vai comunicar aquilo que você já entrega com qualidade. Porque você decide qual vai ser seu diferencial. Porque você decide como você vai comunicar ele. O diferencial não é a opinião pessoal, é o valor percebido. Então, se você comunica, você consegue gerar valor. Quem não define o próprio valor, terceiriza essa definição para o mercado. Se você não diz quanto você vale, o mercado que vai dizer, tá? E o mercado quase sempre vai escolher o caminho mais barato. Pense nisso na hora de precificar o seu serviço, beleza? Reflita dentro de você por que alguém escolheria você. Identifica dentro de você as suas qualidades únicas e como elas atendem às necessidades específicas de um certo público. Como é que você fortalece a sua comunicação e o seu posicionamento dessa forma, né? Como você conseguiria fazer isso? Vamos tentar dessa forma, ó. Anota os feedbacks reais que você já recebeu e procura identificar dentro desses feedbacks padrões, né, para formular o seu diferencial em uma frase clara. Teste essa frase em conversas reais. Quando perguntarem o que você faz, quando perguntarem por que deveriam escolher você em negociações, traz isso para o nosso encontro. Eu não quero uma resposta perfeita, eu quero uma hipótese em construção. Ter essa frase, né, o que você faz, qual é o seu diferencial, é muito importante. É crucial também entender que quem não se define, não define o seu próprio valor, deixa essa decisão na mão dos outros, resultando em escolhas baseadas em percepções externas e não na verdadeira essência do seu diferencial, não naquilo que você acredita, do que você realmente oferece, naquilo que você idealiza. Então comunica o seu diferencial. Beleza? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho da notificação, compartilha com alguém que precisa parar de se vender de forma negativa, alguém que precisa parar de se vender barato. Aqui na mentoria Elysium, a gente constrói clareza, não tem nenhum personagem. Quanto mais clareza, menos ruído. A gente se vê no próximo conteúdo e no próximo encontro. Um forte abraço.